18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos em Manaus, juntos em 100,7, 18 horas do ar. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui com a gente em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. E é claro, contamos com a sua participação. Nosso WhatsApp à sua disposição é o 994887592. Participa do programa com a gente. Boa. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. E claro, tá valendo também a sua sugestão de assunto, de pauta. Manda pra gente, manda um áudio pra gente. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews. Combinado, 994887592. Direto para o trânsito em Manaus, Karime. Vamos saber como está a volta para casa nesta quinta-feira, dia 31 de julho. André Meirelles, por onde andas? Trânsito. Boa noite para você, Karime, Carlão. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7, aqui pela Avenida Efigênio Salles. O trânsito no sentido centro-bairro já está bastante concorrido, muitos veículos aqui pela via, aqui nas proximidades da Suab também o trânsito tem muitos veículos pela via. Agora há pouco, bem em frente ao Efigênio Center, um carro estava em pane mecânica, só que aí está sendo retirado já nesse momento pelo próprio condutor do veículo, mas aí o trânsito segue bastante concorrido, né? Muitos veículos pela via aqui pela Avenida Efigênio Salles, no sentido centro-bairro. Karime, Carlão, daqui a pouco eu volto com mais informações. Muito obrigada, André Meirelles. Agora 6:04 em Manaus. 18 horas. Começando às 18 horas de hoje com os destaques do dia. Manaus e Manacapuru são alvos de operação da Polícia Federal contra fraude de benefício previdenciário. Barbaridade. Homem é preso acusado de estupro e tortura da própria neta de 6 anos. Boletim Infogripe alerta aumento dos casos de problemas respiratórios graves no Amazonas. Justiça do Amazonas condena o prefeito de Tapauá por improbidade administrativa e dano aos cofres públicos. Legal, 6:04, vamos conferir esses e outros assuntos, hein? Vamos juntos até às 7 da noite com os destaques do dia. Os destaques desta quinta-feira, 31 de julho de 2025. Está no ar para você mais uma edição do programa 18 horas. É claro, aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, a quinta-feira foi de operação da Polícia Federal aqui em Manaus e no município de Manacapuru. A investigação é contra 2 associações criminosas especializadas em obter de forma fraudulenta o benefício previdenciário de auxílio reclusão. Carlão, esse é o benefício pago para os dependentes de baixa renda de segurados do INSS que estão presos. E segundo as investigações, as quadrilhas conseguiam, por meio de falsificação de documentos, um auxílio em nome de pessoas que nunca foram presas. Olha, Karime, tem um detalhe importante. Quando o beneficiário era preso, de fato, os criminosos adulteravam as certidões e ainda conseguiam aumentar o valor que era desviado. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes a respeito dessa operação. Está com a gente ao vivo aqui no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, a gente tem ideia de qual prejuízo estimado dessas quadrilhas, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Temos sim, Karime. Olha só, o rombo aos cofres públicos pode chegar até a R$1,5 milhão de reais. É muita coisa, muito dinheiro que foi desviado. Mais uma vez, boa noite. Eu falei boa noite, também boa noite. Mas nunca tá é demais, ótimo, né? fale novamente. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, e boa noite, ouvintes. Então, a Polícia Federal, Karime, foi para as ruas hoje e não foi só aqui em Manaus, não. Foi também no município de Manacapuru, na região metropolitana aqui de Manaus, e ela foi realmente para combater ali ações criminosas envolvidas em fraudes do auxílio reclusão. Como você já adiantou para os nossos ouvintes, essa quadrilha foram 2 operações, porque apesar dos modus operandi serem os mesmos, eles tinham trocas de informação, mas eles não pertenciam ao mesmo grupo criminoso. São 2 quadrilhas diferentes. Exatamente. E aí, por isso, foram 2 operações, a Operação Falso Captive, que foi deflagrada aqui em Manaus, e a Operação Prison Fake, que foi em Manacapuru. Mas eles tinham os
os mesmos modus operandi, inclusive as investigações indicaram que eles tinham um certo contato ali e assim, trocavam figurinha. A galera de Manaus indiciou, vamos dizer assim, a galera de Manacá para esse tipo de crime. E eles realmente tinham como foco principal pessoas que recebiam benefícios de auxílio reclusão, ou seja, parentes, né, de presidiários, vamos dizer assim, de pessoas que estão, né, que estão reclusas, que estão sob custódia do Estado. E aí, a partir daí, eles desviavam aí o valor já chegava a quase R$1,5 milhão de reais, como eu disse anteriormente. E aí, para evitar que os investigados fugissem e destruíssem as provas, como aconteceu na primeira fase da investigação, vale a gente destacar que esse já é um segundo desdobramento, porque em 2024 a Polícia Federal também foi às ruas para tentar realmente saber quem eram essas pessoas, mas eles conseguiram fugir. Só que dessa vez o cerco fechou mesmo. Foi em Manaus, foi em Manacapuru, tudo realmente para cumprir aí. Foram cumpridos pelo menos 5 mandados de busca e apreensão, 3 aqui em Manaus e 2 em Manacapuru. Segundo a Polícia Federal, esses criminosos, eles falsificavam ali os documentos de algumas pessoas para simular prisões até mesmo inexistentes. Ou seja, Karime, tinha gente pessoas que nunca foram presas. Exatamente, pessoas que nunca foram presas, que tinham ali, e assim, eles determinavam custódias muito altas, assim, tipo, vamos dizer, a Karime foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas a cumprir 30 anos de prisão. Olha aí, e aí eles acreditavam que por esse longo período eles conseguiriam conseguir um bom valor, receber esse benefício através do INSS. Truque, né? Só que no caso de Manacapuru, por exemplo, a operação foi batizada de Prison Fake por apurar a ação, como eu estava explicando, de outro grupo que agia ali dos mesmos métodos, ainda que sejam associações diferentes. A Polícia Federal identificou que eles faziam essa troca de informações e que realmente a quadrilha aqui de Manaus conseguiu aí, vamos dizer assim, criar uma co-irmã em Manacapuru. E aí as investigações começaram no ano passado, foram vários os relatórios de inteligência recebidos pelo INSS. A Previdência do Ministério da Previdência Social identificou que tinha um uso, inclusive, de um escritório de atendimento previdenciário que servia de fachada. Era uma casa que eles alugaram aqui em Manaus, lá no Parque 10, e aí lá eles diziam que as pessoas poderiam ir lá para obter esse benefício, coisa que não existia. E lá, claro, a polícia encontrou vários documentos, né, que eram esses documentos que eles fraudavam. E no ano passado, inclusive, algumas pessoas foram presas até em Minas Gerais, fraudando pessoas que eram reclusas aqui no Amazonas, exatamente. Caramba. E aí esses criminosos, eles solicitavam auxílio em datas muitas vezes até retroativas. Pegavam ali, a partir do momento que eles tivessem qualquer contato com você e conseguisse obter ali realmente informações para adulterar os seus documentos, eles adulteravam, faziam uma documentação falsa e utilizavam ali os seus dados, e aí com isso eles obtiveram muitos benefícios, somando aí realmente a mais de R$1,5 milhão de reais. Aí a partir de agora, Karime, Carlão e ouvintes, a Polícia Federal segue analisando todos esses materiais apreendidos e não descarta aí novas fases dessa operação. A prioridade realmente é proteger os recursos públicos e impedir realmente que eles possam continuar tendo esse tipo de ação. Mas vale a gente reforçar que ninguém foi preso, tá? Foram somente mandados de busca e apreensão. Eles, agora, eu acredito que com essa segunda fase, como eles conseguiram realmente chegar no foco onde essas pessoas atuavam, eles vão conseguir de fato identificar quem são esses criminosos, e aí por isso a Polícia Federal não descarta novos desdobramentos dessa operação. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações e pela apuração, Nathalie Moraes. Agora 6h11, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, um homem de 48 anos foi preso hoje acusado de estupro de vulnerável e tortura contra a própria neta. Carlão, uma menina de 6 anos, um crime absurdo. O repórter André Meirelles está acompanhando esse caso e tem mais detalhes pra gente. Boa noite, André. Então, esse senhor também é acusado de tortura psicológica. Ele cortava o cabelo da menina quando ela reagia aos estupros, André. Conta pra gente. Boa noite. Muito boa noite. Olha, as investigações indicam que o suspeito cortava os cabelos da criança, isso como forma de tortura quando ela
resistia aos abusos. Inclusive, fios de cabelos foram encontrados na casa. E em depoimento especial, a criança confirmou os abusos e disse ter presenciado o avô oferecendo sedativos à mãe, que também foi vítima de violência sexual, como explica a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, Juliana Tuma, que investiga o caso. Os detalhes da tortura são detalhes assustadores, do estupro de vulnerável também, inclusive com o uso de sedativos em relação a essa criança, em relação à mãe dessa criança. Quando essa criança assim surgia, essa de 6 anos de idade, neta desse preso, olhava para ele, porventura ele cortava tufos de cabelo dela. Durante a busca e apreensão, nós identificamos no meio dos tijolos tufos de cabelo, realmente, o que corroborou com a narrativa dessa vítima. Olha, e a filha do acusado relatou ameaças constantes. Os crimes praticados contra ela estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. A delegada adjunta, Priscila Orberg, disse que o homem já foi indiciado por estupro e ameaça contra a filha. Nós garantimos as medidas protetivas pela Delegacia da Mulher e encaminhamos ambas as vítimas com o apoio das 2 delegacias especializadas para o atendimento das vítimas pela rede, e elas foram abrigadas. Ele já tomou ciência também das medidas protetivas que foram deferidas e hoje ele se encontra preso pela Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente. Olha, e todos os procedimentos de acolhimento, eles foram feitos com as vítimas. Agora elas estão com medidas protetivas decretadas pela Justiça e foram acolhidas em um abrigo. Já o homem vai responder por estupro de vulnerável e tortura contra a neta e ameaça e estupro de vulnerável contra a própria filha. E agora ele está à disposição da Justiça. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 6h13. 18 horas. Essa, Karime, eu não sei se é impressão minha, mas parece que todo mundo anda gripado, resfriado ou está com aquela tosse, aquele bichinho do ram-ram. Eu sou uma dessas, Carlão. Gente, metade da redação também, né? Essa tosse não vai embora, né, Carlão? Ai, impressionante, Karime Leão. É fato, Carlão. E segundo o boletim Infogripe, divulgado hoje, realmente aumentaram os casos de problemas respiratórios graves aqui no estado do Amazonas. As crianças pequenas, é claro, continuam como as principais vítimas. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Jané Araújo. Além do Amazonas, em Roraima e Rio Grande do Norte, os problemas respiratórios aumentaram principalmente em crianças pequenas e o vírus sincicial respiratório se mantém como vilão nas internações dos pequenos. Já no Rio Grande do Sul, houve uma retomada de casos após um período de queda. No restante do país, a situação é um pouco melhor. Os casos estão em queda, mas ainda preocupam, especialmente entre crianças e idosos. Esses dados foram repassados hoje pelo novo boletim Infogripe da Fiocruz. O Infogripe é uma estratégia do SUS para monitorar os casos de síndrome respiratória aguda grave no país. Esse monitoramento permite oferecer suporte às vigilâncias em saúde dos estados na identificação de locais prioritários para ações de saúde pública. A pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe, alerta que o aumento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave, a SURAG, requer mais atenção. Nesse boletim Infogripe, a gente observa que no estado do Amazonas, os casos de síndrome respiratória aguda grave estão com tendência de crescimento nas últimas semanas, sendo que esse aumento ocorre principalmente nas crianças pequenas, até 2 anos de idade, e tem como causa o maior número de hospitalizações pelo vírus sincicial respiratório nessa faixa etária. O VSR, né, que é a principal causa de hospitalizações, né, por bronquiolite nas crianças pequenas. Por conta, né, dessa alta de casos de SRAG no estado, especialmente nas crianças, a gente pede, né, para que a população tome alguns cuidados. Então é importante usar máscaras, né, dentro dos postos de saúde, em locais mais fechados, com maior aglomeração de pessoas. A atualização dos números é referente à semana epidemiológica 30, que equivale ao período de 20 a 26 de julho. O boletim também informou que no Ceará o crescimento de casos de problemas respiratórios mais graves está associado ao aumento de Covid naquele estado. Volto com vocês. Tem que ficar atento, Carlão, não tem por onde sair, né, hoje, né, Araújo? A gente tem que ficar atento, tem que seguir os protocolos da época da pandemia, usar máscaras, evitar
espaços com aglomeração, como a Odinea mostrou pra gente. Gente, e também vamos ter dia vacinação, que é importantíssimo, certo? Certo, Karime, 6h16, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí, participe conosco do programa 994887592 é o nosso WhatsApp, a sua linha direta com 18 horas e as nossas redes sociais é o @18horasnews. Mix. Política. E agora, Carlão, vamos de política com Kennethson Paes e Nathalie Moraes, que segue aqui com a gente no 18 horas. Nathalie, vamos lá. Tem pesquisa nova e pesquisa para deputado federal que chamou a atenção, inclusive, porque o vereador Sargento Salazar, ele aparece entre os mais citados para os eleitores para o cargo de deputado. Vamos lá, o que essa pesquisa mostra pra gente? Porque influenciador nas redes sociais, né, ele tá colhendo esses frutos. Menino, Tiririca, não se elegeu, né? Então, né? Muito boa noite pra você, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Pois é, ultimamente, nas últimas eleições, a gente tem visto muito esse movimento, Carlão, de muita gente que tem influência nas redes sociais, ditando quem vai, na hora ali que a gente vai apertar os números nas urnas. E um número que a gente tem visto, né, um dos parlamentares mais atuantes nas redes sociais e que já está sendo lembrado ali, muitos dos pesquisadores, eu acho que todo marqueteiro político diz sempre o seguinte: a pesquisa mais importante é a espontânea, que é quando você não fala de o fato, nome, né? Quando você não fala o nome de ninguém e aí você vai à rua e pergunta, mas você já sabe em quem que você vai votar em 2026 para deputado federal? Então, nessa pesquisa, o vereador Sargento Salazar aparece aí com 1,3% das intenções de votos válidos. Agora, vale a gente destacar, tá, Karime, Carlão e ouvintes, que ele tem divulgado aí que ele não tem pretensão não de concorrer a uma vaga à Câmara Federal. Ele quer ser deputado estadual. Deputado federal ainda não, porque muita gente diz aí que nas próximas eleições ele deve tentar uma vaga na Prefeitura de Manaus e aí existe toda essa confusão dentro do PL, inclusive. Outro nome que também apareceu, Karime, foi o do já deputado federal Amon Mandel, com 1,2% dos votos. Também apareceu ali Silas Câmara, Alberto Neto, que também já são deputados federais. Essa pesquisa, seguindo o que a gente vem mostrando ao longo dos últimos dias aqui no programa, é uma pesquisa que foi encomendada aí, né, pelo Instituto IPEM entre os dias 18 e 25. O legal dessa pesquisa é que eles ouviram mais de 1.500 pessoas em 12 municípios aqui do Amazonas, além de Manaus. Então a gente realmente consegue ter um panorama, né, maior do que como é que a galera tá pensando em ir às urnas em 2026. Outros nomes que também tiveram destaque aí na pesquisa foram dos também deputados já federais Sidney Leite e Adail Filho e do atual presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Roberto Cidade. Outros nomes apareceram ali de forma mais tímida na lista, mas ainda assim foram lembrados. Eu estou falando de Saulo Viana, Átila Lins, e aí teve algumas pessoas que também falaram, votaria na Alessandra Campelo, talvez, Alfredo Nascimento, Brena Diana, pessoas que estão sumidas, vamos dizer assim, pessoas que não estão ocupando cargos, mas que foram citados. Carlão? Legal, Nathalie, isso mesmo. Olha só, quem agora é contigo, deputados bolsonaristas aqui do Amazonas, como, por exemplo, o capitão Alberto e também a Débora Menezes. Tem o delegado Péricles também, que usaram as redes sociais para repercutir a decisão do governo dos Estados Unidos, que impôs aí ao ministro Alexandre de Moraes algumas sanções. Chegaram a comemorar, inclusive, né, essas sanções aí, que foi anunciada pelo presidente Donald Trump. Como esse posicionamento, quem impacta a base bolsonarista no estado e o que diz sobre o clima político em Brasília, também nos Estados Unidos, numa semana turbulenta. Aliás, esse é o único assunto, né, lá de Brasília, né, cara? Bom, enfim. Então, Carlão, é um assunto que tem mexido muito com os bastidores da política brasileira, né? Porque, de fato, é um assunto que está em alta. A gente tem a imagem do juiz Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que ele é o principal, que sempre está nos processos, e agora ele sofreu essa sanção dos Estados Unidos. E aí a gente sabe que o clima ficou bastante pesado por lá, e é claro que também rebateu aqui no Amazonas essa repercussão, e a bancada amazonense relacionada ao movimento bolsonarista, é claro que movimentou e comentou bastante sobre o que aconteceu. O deputado capitão Alberto Neto, ele disse que a toga, ela não pode ser um escudo para o autoritarismo, isso fazendo uma referência muito direta ao que aconteceu agora com o ex-presidente
presidente Jair Bolsonaro em relação à tornozeleira eletrônica, que, segundo a bancada bolsonarista, acredita que é um excesso ali arbitrário dessa função do Supremo Tribunal Federal. E quem também comentou foi o vereador Capitão Carpê. Ele também disse que o autoritarismo ele começa a pagar a conta do que está fazendo com o país, falando sobre o Brasil, que o Alexandre de Moraes tem feito em relação ao Brasil de modo geral. Sim. O vereador também, Coronel Rosses, ele viu essa decisão como uma resposta à repressão, principalmente contra a direita conservadora no Brasil. E em relação a exatamente isso, até um ex-assessor do Alexandre de Moraes disse que os processos, né, na versão dele, de que os processos que entravam no STF era extremamente à direita ali, tudo à direita e não à esquerda. Enfim, a deputada Débora Menezes também disse que, em relação a esse assunto, que o Alexandre de Moraes ele entrava na lista do PCC e também de outros terroristas. Então, todo mundo acabou comentando de fato sobre o que aconteceu, e é claro que é mais uma manifestação a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, e não vai mudar muita coisa não. Não tem, né? Posicionamento continua. É posicionamento. Vamos seguir. Nathalie, a Justiça do Amazonas condenou o prefeito de Tapauá, Gamaliel Andrade de Almeida, por improbidade administrativa e dano aos cofres públicos. A sentença determina que ele vai ter que devolver cerca de R$1,5 milhão aos cofres públicos e ainda pode perder o mandato, Nathalie. Que situação. Outro escândalo, né, Karine? Parece que está virando moda essa situação no interior aqui do Amazonas, mas dessa vez a juíza Clarissa Ribeiro Lino determinou aí a perda do mandato do prefeito de Tapauá, como você já adiantou, Gamaliel Andrade de Almeida, além de devolver mais de R$1,5 milhão aos cofres públicos por improbidade administrativa. A decisão também ali inclui a suspensão dos direitos políticos por 10 anos e a proibição de contratar com o poder público, ou seja, ele vai ficar inelegível por 10 anos. Por 10 anos, caso, né, ele venha a ser condenado, como você já adiantou. Essa é uma decisão que ainda cabe recurso. Mas o que aconteceu, né? Essa sentença ela foi baseada em uma ação movida pelo Ministério Público. Muitas vezes a gente desacredita do Ministério Público, né, que é um dos órgãos principais nessa situação de fiscalização, que identificou que o prefeito estava fazendo, Karine, Carlão e ouvintes, alguns pagamentos irregulares de gratificações a servidores. Sabe aquele servidor que dava aquela mãozinha e aí ele dava aquela molhada na mão, como a gente costuma dizer, dava um agrado? Só que o Ministério Público estava de olho, ele não contava com essa astúcia do Ministério Público. E aí, mesmo depois, né, do Ministério Público ter emitido uma recomendação para suspender, né, esses repasses, esses ganhos, essa molhada de mão ali do servidor, o prefeito ignorou, achou que nada iria acontecer. Mas aí foi quando a justiça realmente foi mais firme, teve uma ação mais consciente, persistente, e aí procurou o Ministério Público, e a juíza foi lá e deliberou tudo e disse, o seguinte: agora o senhor está condenado, o senhor vai ter que me provar realmente, prefeito Gamaliel, que não estava dando nenhum dinheirinho por fora aos servidores do município de Tapauá. A gente até tentou entrar em contato com a prefeitura lá de Tapauá, mas até o momento a gente não teve nenhuma resposta aí para saber como é que o prefeito deve agir nos próximos dias. Vamos aguardar. Que em paz, enquanto o presidente Lula convocou uma reunião de emergência no Planalto para tratar das sanções contra Alexandre de Moraes, o ministro preferiu dar um rolé, foi no jogo do Corinthians. Ele ainda fez um gesto obsceno. No popular, mandou um cotoco para a torcida. Qual o impacto dessa postura que mistura polêmica, esporte e política na imagem de um membro do Supremo Tribunal Federal? E como essa ação pode ser usada pelos adversários do governo em um momento tão sensível na relação entre poderes? Misturou tudo aí agora, né, Ken? Então, Carlão, isso demonstra muito, né? E é muito demonstrado isso nas entrelinhas, porque se a gente tem a primeira imagem do ministro Alexandre de Moraes, logo após essa decisão do governo Trump, que bloqueou ali os bens dele em todo o território americano, proibiu a entrada dele nos Estados Unidos, o acusou de violar os direitos humanos, de reprimir os opositores políticos. Então foi a primeira imagem do Alexandre de Moraes, e nessa imagem foi dele ao lado da esposa, lá na Arena Neoquímica, tranquilamente para assistir o clássico ali entre Corinthians e Palmeiras.
Palmeiras. Na ocasião, o Corinthians venceu, que é o time no qual ele torce. E aí, nessa comemoração, ele acabou dando cotoco ali, comemorando essa vitória do Corinthians. Só que também da arquibancada veio muitas críticas em relação a ele. Mas o fato é que essa imagem... Ele foi vaiado, aí por isso que ele respondeu. As pessoas que estavam vaiando ele respondeu com esse gesto obsceno. Ele foi vaiado. Viralizou, né? O que eu vi aí viralizou. Gesto. Foi vaiado, foi fazer um gesto obsceno. Gesto cotoco, cara. Foi dar o cotoco pra galera. E aí, mas assim, o que de fato está em jogo aqui, que a gente está mencionando, é o que isso demonstra. E isso demonstra na prática que o ministro Alexandre de Moraes, ele tenta passar uma credibilidade que ele está muito bem, está exercendo ali a função que ele considera muito correta na opinião dele, também do Supremo Tribunal Federal, do governo federal, e ele se coloca nessa posição de superioridade, ou seja, ele está acima dessa situação que vem lá do país estrangeiro, do governo americano, e mesmo apesar de tudo que está acontecendo de repercussão do governo americano, ele demonstra que está num posicionamento tranquilo, só que a gente sabe que não é muito bem assim. Sim, uma coisa é pesada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é lá nos Estados Unidos, outra coisa é aqui no Brasil. Ele a credibilidade posiciona com Cristo, né? Não, e o que ele tá no posicionamento dele, acabou-se, né? E também isso representa até mesmo a grande massa, né? Para que a grande massa possa visualizar, eu imagino, que seja uma visão de uma liderança do Supremo Tribunal Federal que se mantém bem firme mesmo diante de tanta pressão. Pelo menos é a imagem que ele passa agora. Mais ou menos isso. Ele não é político, então ele não tá ali para manifestar para todo mundo. Sim. Ele tá para manifestar para o Brasil a função que ele tá exercendo. Eu fiz essa leitura também, Kennedson. Obrigada pelas informações, Kennedson Paz e Nathalie Moraes. 6h28, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, a ação da Prefeitura leva asfalto para ramais da BR-174 e a M010. É o nosso assunto em instantes. Mix. Vamos para o trânsito, Karime Leão. Vamos saber como é que está a volta para casa. André Meirelles, 6 horas e 28 minutos. Conta pra gente. Trânsito. Mix. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, a gente está agora aqui na Avenida Coronel Teixeira, que é a avenida que vai dar acesso ali para o bairro Ponta Negra, aqui nas proximidades do DB, do Nova Era. E por aqui o trânsito está concorrido. Tem muitos veículos pela via, mas nada que tenha nesse momento afetado aí a fluidez do trânsito, né? Apenas mesmo pelo horário, pela grande quantidade de veículos nesse momento. E outra informação que vai chegando aqui é que um acidente fatal, hein, com uma vítima lá que morreu na hora, envolvendo uma motocicleta e uma carreta ali na Avenida Rodrigo Otávio, próximo à base aérea. Deixou o trânsito por lá lento, claro, e a vítima aguarda aí a chegada do Instituto Médico Legal para a remoção do corpo. Karime, Carlão. Nossa, que grave, André Meirelles. Obrigada pelas informações. A gente volta a falar com você daqui a pouco. Obrigada. 6h29. 18 horas. Agora é previsão do tempo e temperatura. E é com ele, Kennedson Paz. Previsão do tempo. Muito boa noite novamente, Carlão e Karime, a todos que acompanham a gente aqui no 18 horas. Olha só, ontem a gente mencionou, Carlão, que o dia seria completamente ensolarado, lembra disso? Sim. Pois é, deu muito sol, só que da tarde pro final agora, chuva demais. E olha que a previsão do Climatempo, né, segundo o Instituto Climatempo, a previsão era que a possibilidade de chuva seria nula, só que eles erram foram também. Surpreendidos, eles erram também. E aí, uma chuvarada que surpreendeu a gente hoje. Olha só, para amanhã a gente tem a mínima prevista de 25 graus e a máxima de 32 graus. A gente tem também ali a questão da temperatura, a umidade, ela pode variar entre 63% até chegar a 94%. E a gente tem também a previsão em relação à chuva, gente. A gente tem de 6 da manhã até as 10 horas da manhã, um tempo muito claro, muito aberto. Só que a partir do meio-dia pode chover, Karime e Carlão. Ó, vai ser, então vai dar uma amenizada nesse calorão, pode né, chover, Kennedson? vai fazer sol. Bom, normal. Obrigada, Kennedson. 6h31. 18 horas. Entrevista do dia.
E na entrevista do dia hoje, vamos falar sobre a segunda edição da Expo Favela Innovation Amazonas 2025, que acontece esse fim de semana. Vamos conversar com o representante da Central Única das Favelas, a CUFA Amazonas, Alexei Ribeiro. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Muito boa noite, Karina. Muito boa noite, ouvinte. Estamos indo para a nossa segunda edição da Expo Favela Amazonas, onde vamos trazer muita cultura, muito empreendedorismo, muita inovação. O evento está a todo vapor. Que maravilha. Então, se é a segunda edição, é porque a primeira foi maravilhosamente muito bem recebida. Foram feitos muitos contratos, muitos lucros, é isso? Sim, primeira edição, além de ter tido muito network, muita conexão, a gente teve empreendedores que foram representar o Amazonas em São Paulo. Foram 10 que foram representar o ano passado. Dentro desses, 3 se destacaram no top 25 nacional, né, disputando com mais de 400 outras empresas de todo o país. E dentre esses, um esteve no top 10 com uma iniciativa que inclusive vem do interior do estado do Amazonas, de Manacapuru, e esse ano não vai ser diferente, né? Com certeza, Alexei. Na edição do ano passado, o evento impactou sim positivamente a economia da região. Inclusive, a participação é de 50 empreendedores. Qual a expectativa nesse sentido para esta agora deste ano? Esse ano serão 50 empreendedores novamente, onde 5 vão estar se destacando para nacional, mas a gente está com uma expectativa de mais network, porque como é a segunda edição, a adesão foi bem maior, né, do público como um todo, dos empresários, dos institutos de tecnologia, para poder estar lá garimpando esses empreendedores e podendo fazer investimentos aí para que eles possam crescer o mais rápido possível. Então, como você falou, né, o evento destaca aí o potencial empreendedor das favelas que leva o talento local para a disputa nacional em São Paulo. Como é que isso vai acontecer esse ano? Esse ano serão 5 empreendedores, então existe uma equipe de curadoria que vai fazer a avaliação de todos os empreendedores para fazer essa seleção, vindo gente inclusive de âmbito nacional da Escola de Negócios das Favelas, né, que é uma parceria da Central Única das Favelas, onde eles fazem toda a avaliação de todas as empresas, verificando o seu potencial de crescimento, verificando a maturidade do negócio, verificando o impacto social de tudo isso. E esse ano está bem disputado, a iniciativa está muito pesada e muitos bons projetos, e a gente está bem feliz com essa segunda edição. Isso é bom, hein? A exposição é um espaço de conexão entre empreendedores da favela, investidores, aceleradores, grandes empresas e, é claro, o poder público. Como essa engrenagem, como essa parceria, ela roda, ela funciona? Não, a gente tem uma boa relação em todos os setores, né? A gente fala tanto com o poder público quanto o setor privado. E é uma relação construída e consolidada. A CUFA é uma instituição hoje em mais de 70 países. E no Brasil ela está em mais de 5 mil favelas. Então não desmerecendo nenhuma outra instituição, mas não é uma instituição que está começando agora. Então essa relação ela é construída de muitos anos e isso fortalece para que quando a gente faça esse tipo de atividade a gente tenha uma adesão ainda maior e possa fazer negócios mais relevantes. No ano passado a gente teve inclusive a parceria de empreendedores com a Apex, que passaram a exportar seus produtos para fora do país. Isso para a gente é significativo e relevante. Nossa, maravilha, sem dúvida alguma. E quais são as novidades para esse ano? Então, esse ano a gente sabe que o evento é uma feira de empreendedorismo, mas também enrola muita parte cultural, muita parte de game, que é para a atração de um público maior. E é um evento para a família toda. E esse ano a gente também está trazendo como uma atração nacional o Ed Rock, né, um dos cantores do Racionais. Está trazendo um peso muito relevante para o evento e a galera está bem empolgada aí para poder estar vendo o show do Ed Rock, está escutando um pouco do painel. O cara que marcou a vida de muitas pessoas vai estar aí juntinho da gente logo. Bacana, agora começando com os serviços, né? A segunda edição da Expo Favela Innovation Amazonas 2025 acontece esse fim de semana agora, 2 e 3 de agosto, e vai ser lá no Centro de Convenções Vasco Vasques. Como a gente faz aí para participar desse evento tão importante?
O evento é 100% gratuito, mas é importante fazer a inscrição, então segue o Instagram, tanto o CUFA Amazonas ou Expo Favela Amazonas. Tem um link na bio para inscrição. Faça sua inscrição e a sexta-feira de sábado ou domingo de 10 às 22 horas. E vem com a gente que tem muita coisa acontecendo. Maravilha, sucesso. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no 18 Horas conversando com a gente. Muito obrigado pela parceria de sempre. Uma boa noite. Boa noite. Conversamos com o representante da Central Única das Favelas, a CUFA do Amazonas, Alexei Ribeiro. Hora 6h36. 18 horas. Escuta esse alerta na saúde. Doenças que já estavam fora de circulação no Amazonas, como por exemplo o sarampo e a paralisia infantil, podem voltar se a vacinação das crianças continuar caindo, hein? O alerta foi dado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Um absurdo, né, Carlão? Uma ignorância sem fim. De acordo com a Fundação, a cobertura vacinal esse ano está longe de alcançar a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, especialmente a vacina contra a pólio, gente, que causa paralisia infantil. Bom, vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse assunto absurdo agora com Odineia Araújo. Odineia, então o alerta está aí, né? O que é que está faltando para vacinar as crianças, Odineia? Bom, pelo que se percebe, o que falta mesmo é consciência nos responsáveis de que essas duas doenças, a poliomielite e o sarampo, são letais, deixam sequelas para toda a vida e podem voltar não apenas aqui no Amazonas, mas em todo o Brasil. Essas doenças altamente transmissíveis e causadas por vírus podem ser reintroduzidas em regiões com cobertura vacinal abaixo da meta do Ministério da Saúde, como é o caso aqui do Amazonas. Então, por isso se diz que falta responsabilidade nos pais, porque a vacina contra o sarampo e contra a poliomielite, a paralisia infantil, tem disponível no SUS. É só procurar uma unidade básica de saúde e vacinar as crianças. A Fundação de Vigilância em Saúde do Estado lançou um alerta sobre a importância de manter a vacinação em dia para evitar o retorno dessas doenças eliminadas ou controladas em todo o Brasil há décadas. Para termos uma ideia, a meta de cobertura vacinal do Ministério da Saúde é de 95% para as duas doenças, mas aqui no Amazonas a cobertura parcial de 2025 até agora é de 84% para a pólio e 92% para o sarampo. Os números parecem muito, mas não são. Basta uma queda na cobertura para que o risco aumente, segundo a gerente de imunização da Fundação de Vigilância em Saúde, Ângela Desirê. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, reforça a importância da vacinação nas doenças que já foram erradicadas ou em processo de eliminação, como a poliomielite e o sarampo. Assim, é muito importante que toda a população esteja vacinada. Então, verifique se a sua família está com o esquema de vacinação completa, desde a criança, adolescente, adulto e idoso. Doenças como sarampo e poliomielite não têm cura, mas tem vacina, e ela está disponível nos postos de saúde gratuitamente. A gerente de imunização da FVS, Ângela Desirê, ressalta que manter a caderneta de vacinação atualizada é uma responsabilidade coletiva. Em caso de dúvidas, leve o cartão de vacinação à unidade de saúde mais próxima à sua residência, ou então, caso tenha visita domiciliar de um profissional de saúde, apresente os cartões de vacinação para verificar se estão todos completos ou se está faltando alguma vacina. Lembrando que vacina salva vidas e vacinar é um ato de amor. A poliomielite pode causar paralisia nas crianças e não tem cura, só a vacina protege. Já o sarampo é tão contagioso que uma pessoa doente pode passar o vírus para quase todo mundo ao redor que não esteja vacinado. Volto com vocês. A situação é grave, né? O alerta é gravíssimo, Carlão. Tem que ter muita atenção e quem ainda não está levando as crianças para vacinação tem que fazer isso, né?
6h40, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, a gente sabe, né, como é difícil viajar de carro nas estradas do Amazonas, porque muito buraco, lama, falta de conservação, entre outros problemas. Agora, uma ação da Prefeitura de Manaus vai pavimentar 4 ramais da zona rural da cidade e pretende mudar aí um pouco esse cenário, né, Karine? Pois é, dá um alento para essas comunidades, para as pessoas que moram nesses ramais. O trabalho, é claro, Carlão, pretende melhorar aí o acesso em trechos importantes da BR-174 e da AM-010. O repórter Kennedson Paz, ele esteve lá nessas comunidades, acompanhou esse trabalho e traz mais detalhes pra gente a respeito de como é a realidade dessas pessoas que precisam desse trabalho, desse serviço importantíssimo para ir e vir, né, Carlão? Para uma melhor qualidade de vida. Conta mais, Kennedson. Boa noite. Conta mais como foi a sua ida, a sua viagem, como foi esse processo, né? O que você trouxe de lá pra gente? Muito boa noite novamente, Karine e Carlão, a todos os ouvintes daqui da Rádio Mix Manaus. Só quem mora numa comunidade rural sabe exatamente o peso que tem esse anúncio de um asfalto no ramal, gente. Isso muda tudo. O caminho que leva direto para a escola das crianças, o acesso à saúde, há também o transporte que é feito para poder tirar, para poder escoar toda a mercadoria que é produzida na roça, na zona rural. E de fato foi exatamente com esse foco que a Prefeitura de Manaus ela teve esse objetivo para poder mudar a realidade de quem mora nessa situação longe do centro da cidade, para poder fazer essa pavimentação de vários ramais ali naquela região. Um dos ramais beneficiados foi o ramal Coeiras, ele que fica na BR-174, é um local de difícil acesso. Para você que nos acompanha pelo YouTube, vai poder visualizar um pouquinho de como foi essa nossa aventura pelo ramal Coeiras. Dá pra gente visualizar a dificuldade que é para chegar nessa comunidade, poeira, né? Muita poeira. Isso a gente fala em um período seco, um sol muito, muito forte. Só que em períodos chuvosos a comunidade fica completamente isolada, gente. Só que além do ramal Coeiras, também outros ramais vão ser contemplados, como por exemplo ali os ramais do Pedro Dias, o Vacinal Três Galhos e também vários outros. Por exemplo, na M010, o ramal São Francisco vai receber mais de 6 quilômetros de asfalto. No total, são mais de 10 mil toneladas de massa asfáltica. E tudo isso, segundo a Prefeitura, foi graças ao investimento do senador Eduardo Braga, que acabou destinando verbas parlamentares para que esse trabalho fosse realizado. Vamos ouvir agora o prefeito de Manaus, Davi Almeida. A contribuição dos senadores tem sido fundamental para a gente mudar a realidade da vida das pessoas na cidade de Manaus. Eu tenho certeza de que se não fosse a ajuda do senador Eduardo Braga, nós certamente não estaríamos aqui modificando, mudando e transformando a vida das pessoas. Nós vamos dar um banho de asfalto, não só na zona rural, mas na zona urbana da cidade de Manaus. Vamos resolver os problemas que temos pendentes, porque nosso serviço é feito diariamente, o nosso trabalho é feito diariamente para melhorar a vida das pessoas na cidade de Manaus. 18 horas. E além da pavimentação, que é extremamente importante para quem mora na zona rural, também o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou que as escolas municipais nessas regiões também vão passar por reformas. Vamos ouvi-lo novamente. Aonde tem uma escola, nós vamos trabalhar para asfaltar os ramais, para que as pessoas, os alunos, os nossos filhos das comunidades ribeirinhas e da zona rural não possam passar mais por humilhação. As escolas municipais serão todas reformadas, já mais de 80% das escolas na zona rural foram completamente reformadas. 18 horas. E o objetivo é que esse número continue aumentando, segundo as informações do prefeito Davi Almeida. Ao todo, 13 ramais já foram contemplados com asfalto, entre eles o ramal do Baiano, Tarumã, Água Branca, Matrinchã, Bom Jesus, Rio Branquinho, lá na BR-174, e alguns ainda estão em obras, como por exemplo ali o Paraíso Verde e Ipiranga e até o próprio Rio Branquinho. A gente vai ouvir novamente o prefeito Davi Almeida, que ele fala sobre outras expansões que também teve verbas parlamentares. Vamos ouvi-lo.
Nós estamos ampliando, vamos chegar a 17 ramais asfaltados nos próximos meses, com mais uma emenda do deputado Saulo Viana. Nós vamos ter mais 3 ramais, vamos chegar a 19, com mais uma emenda do senador Eduardo. Vamos fazer o ramal da Esperança e assim a gente leva qualidade de vida à população da cidade de Manaus. 18 horas. E para quem está aqui na capital, muitas vezes pode não compreender exatamente a necessidade de quem vive na zona rural, mas eu conversei com a Rosa Denise Diniz Pereira, ela que é chefe da divisão distrital da zona rural, e ela contou a realidade das crianças que precisam ir para a escola nessas regiões e que às vezes quando o ramal tá encharcado, eles enfrentam muita dificuldade para poderem ter acesso à educação básica. A gente vai ouvir um pouquinho desse relato de como ela recebeu essa notícia. Só em eu pensar que nós não vamos ter mais nenhum dia que o ônibus escolar vai ficar atolado, nós não vamos ficar madrugada tentando ver onde está aquele aluno, é extraordinário. O senador olhou com carinho para a zona rural e ele não fez só um ramal, e ele está preocupado com os nossos ramais, com a nossa população rural e ribeirinha, porque aqui no Cuieiras nós vamos vir de lancha, de canoa, e nós vamos ter acesso para a cidade. 18 horas. É muito interessante que esse ponto do Cuieiras, ele tem uma entrada fluvial, tem uma entrada, um acesso por rio, que também dá acesso a Manaus. Então, tudo aquilo que é produzido naquela região pode agora ser escoado através do novo ramal, que vai ser implementado por lá, ou até mesmo pela passagem pelo rio. Então, é realmente algo que vai fazer bastante diferença. E lá nesse ponto central, existe uma unidade básica de saúde, uma escola. Então, é um ponto extremamente necessário que atualmente não tem asfalto e que há anos eles estavam lutando por isso. E agora eles vão ter esse acesso e com certeza vai fazer muita diferença. A gente só conseguiu chegar lá de picape. Se a gente tivesse um carro básico, a gente não conseguiria chegar porque a situação ainda é precária, mas já está prestes a mudar. E olha que, como você falou, tá seco, né? Mas a gente viu a poeirada. Então essas crianças, essas pessoas enfrentam ou é poeira ou é lama, né? Muito difícil, mas... E buraco, né? E buraco, exato. Mas que boa iniciativa e de repente você volta lá depois para mostrar o desenvolvimento, né, da região. Muito obrigada, Kennedson Paz. Hora 6h47. 18 horas. Olha só, a partir dessa sexta-feira, Karime, ou seja, amanhã, né? Quem participar, quem precisar tirar o cartão Passa Fácil e venda de créditos eletrônicos vai poder fazer nos terminais de ônibus. Exatamente, Carlão. A ação vai ser feita por agentes identificados com uniformes amarelos. O repórter André Meirelles tem mais detalhes a respeito dessa ação e conversa com a gente, volta a conversar ao vivo. Boa noite, André. Então, os agentes também vão atuar dentro dos ônibus, é isso? Mix. Exatamente, Karime, Carlão, boa noite mais uma vez para todos. Eles vão estar aí circulando, né, uniformizados, aquele uniforme amarelo, circulando em estações de integração, terminais, pontos e até dentro de ônibus com grande volume de pagamento em dinheiro. O objetivo, inclusive, é para facilitar, né, a vida de quem usa o transporte coletivo sem precisar enfrentar fila ou se deslocar para muito longe, né, para fazer então o cartão Passa Fácil ou colocar crédito, né? A gente tem a fala do gerente de bilhetagem do Sinetran, que é o Fábio Byron, que fala sobre essa ação. A partir de amanhã, dia 1º de agosto, nas estações de transferência e nas terminais de integração, começa o projeto Embarca Fácil. Vão ser vários agentes de venda desses pontos de maior embarque e desembarque de passageiro, aptos a prestar o serviço de emissão do cartão Passa Fácil comum, destinado àqueles clientes que ainda pagam o transporte coletivo em dinheiro. A ideia é o cliente sair naquele momento já com seu cartão primeira via e também abastecido com crédito. E a grande novidade é que o cliente que se cadastrar na hora também terá direito a um cashback de R$5. 18 horas. Olha aí, a gente teve a fala aí do gerente de bilhetagem do Sinetran, Fábio Byron, falando aí que inclusive quem amanhã ainda não tem o Passa Fácil e fizer
e também emitir o Passa Fácil e ainda por cima fizer a recarga, ganha R$5 de cashback, ou seja, volta aí para você os R$5. E além do novo atendimento itinerante, os serviços continuam disponíveis na sede do Sinetran, no Shopping Felipe Dal, no Terminal T7 e em todos os postos nas estações. Também dá para pedir pelo Telegram, que é o @Cindy_Sinetran_bot, e com retirada também em terminal, ou mesmo pode ser entregue em casa aí com uma taxa, né? A iniciativa faz parte, né, dessa parceria do IMMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, com o Sinetran, e agora, né, para facilitar aí para quem tem o Passa Fácil, precisa, muitas das vezes não tem como estar em fila aí para ficar fazendo recarga, agora vai ficar muito mais fácil. Karime, Carlão. Tá ótimo, André Meirelles. Obrigado pelas informações. Agora 6h50. 18 horas. Olha aí, ó, com o período de rematrícula nas universidades, um dado preocupante voltou a chamar a atenção: o alto número de estudantes inadimplentes no ensino superior. Carlão, uma realidade triste mesmo, tá? Porque uma pesquisa da Serasa, ela mostra que mais de 1/3 dos universitários estão com dívidas com as faculdades e muitos já convivem com essas pendências há mais de 2 anos. Nathalie Moraes continua com a gente ao vivo e ela tem mais detalhes a respeito desses números. Então, Nathalie, boa noite mais uma vez. Qual é o cenário no estado? O que dizem os especialistas a respeito dessa alta inadimplência dos nossos universitários? Nathalie, boa noite. Boa noite mais uma vez para você, para o Carlão e para todos que nos acompanham na noite dessa quinta-feira. Karime, recentemente, né, foram divulgados alguns dados pelo governo federal mostrando que, felizmente, o Brasil saiu daquele mapa da pobreza extrema. A gente realmente tem visto que cada vez mais as pessoas estão conseguindo uma vaga no mercado de trabalho. Só que o que acontece? Entre as faixas etárias com maior índice de pessoas desempregadas é essa galerinha que está na idade ali da faculdade, né? A gente está falando ali as pessoas de 18 até 23, 24, as pessoas que realmente estão iniciando na vida acadêmica, assim, muitas vezes. E aqui no Amazonas não é diferente, pelo menos 34% desses jovens ocupam aí essa lista. A gente sabe, muitas vezes, quando esse jovem consegue aí esse emprego, muitas vezes ele entra ali ganhando um salário mínimo, aí tem que pagar a faculdade, tem as responsabilidades, muitos deles já têm família, e aí acaba que essa dívida vai ficando para depois, e aí a gente vê esse alto número de inadimplentes. Mas para entender todo esse cenário, eu procurei, né, conversar aí com a Denise Kassama, ela que é presidente do Conselho de Economia aqui no Amazonas, nossa parceiraça, então entende tudo de economia, e ela explicou exatamente esse ponto aí pra gente, que cada vez mais esses jovens têm muitas responsabilidades e aí muitas vezes a faculdade é deixada de lado e por isso esses números tão altos. Vamos conferir aí o que disse a especialista. Saímos do mapa da fome, agora o desemprego está em baixa, mas desses 6% aí que ainda é o desemprego, cerca de 15% é entre jovens de 18 a 24 anos, né? Que coincide basicamente com boa parte do público que hoje é universitário, né? Então, o desemprego está muito alto e daí a questão da inadimplência, né? Então, a dificuldade pela falta de experiência, pelo mercado e toda essa dinâmica leva a ter um desemprego maior e isso acaba deixando eles de forma endividados e posteriormente inadimplentes, né? Geralmente também, como são pela baixa experiência, quando consegue emprego também é um emprego com uma baixa remuneração, né? Todo mundo que começa na carreira começa ganhando pouco. 18 horas. Infelizmente, né? Aquilo que a gente realmente estava falando. A gente acompanhou aí a fala da economista Denise Kassama, ela que é presidente do Conselho de Economia aqui no Amazonas. E aí, Karime, Carlão, só para encerrar, né? Esse levantamento também mostrou que 34% desses endividados estão devendo aí as mensalidades há pelo menos 5 anos. Ou seja, é uma dívida que aí já virou uma bola de neve e aí para fazer essa negociação é difícil, né? E 32% estão nessa situação também há mais de 2 anos. E o
uma dificuldade realmente que coloca em risco muitas vezes a continuidade de um sonho, né? Porque afinal de contas, você tem a sua profissão, né? Já tá uma graduação realmente não é fácil nos dias atuais, ainda que a gente tenha inúmeros programas, né, do governo aí que possam incentivar, mas a galera realmente precisa de incentivos, de salários melhores, de incentivos maiores para poder continuar nessa jornada aí. Sem dúvida, nem terminou a faculdade, nem está formado e já está com uma dívida absurda aí de 5 anos devendo já a faculdade. É cruel, aqui cruel. no Amazonas o índice é maior, né? A gente tem um dos maiores índices do Brasil, 34%, imagina, devendo mais de 5 anos. Quanto que não tá essa dívida? É por isso Como que esse projeto é polêmico, né? Hoje em dia tem vários debates sobre ele, né? Enfim. Tá ótimo. Valeu, muitíssimo obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. 6h55. Mix. 18 horas. Esporte. Olha, Karine, a bola está rolando e as oitavas de final da Copa do Brasil estão pegando fogo, hein? Na Neoquímica Arena deu timão. Olha aí. O Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0 com o gol dele, Memphis Depay. Parece que o holandês está começando a falar português com o pé direito. Já tá sambando daqui a pouco, né, Carlão? E lá no Beira-Rio, o Fluminense mostrou que não veio para passear. Com 2 gols do Everaldo, o tricolor derrotou o Internacional por 2-1 e deu um passo importante rumo à classificação. Boa. Enquanto isso, em Belo Horizonte, o Cruzeiro recebeu o CRB e nada de gol, um empate sem sal, sem açúcar, 0-0. Mesmo roteiro em Maceió, onde CSA e Vasco fizeram um jogo da gente esquecer para sempre. Placar também 0-0. Acontece, mas quem deu um show foi o Bahia. Bahia tá num jogando. jogo emocionante. O tricolor baiano derrotou o Retrô de Pernambuco por 3-2, com 2 gols de Lúcio Rodrigues e um do camisa 9, o William José. E a bola não para. Hoje tem mais Copa do Brasil. São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense às 7h30 da noite lá no Morumbi. E às 9h30 no Maraca, o Flamengo recebe o Atlético Mineiro. Promessa de clássico pesado aí, hein, Karine? Maravilhoso, jogaço, Carlão, jogaço. Aqui no Norte tem novidade no Gavião. Manaus Futebol Clube anunciou o retorno do atacante Jonas Moreira, de 34 anos. Gente, ele volta ao clube depois de 8 anos de quando ele foi campeão amazonense em 2017, no primeiro título da história do time. Já o Amazonas volta a campo neste sábado para enfrentar o Goiás às 7h30 da noite na abertura do turno da Série B. O jogo seria lá no Carlos Amit, né? Mas foi transferido para a Arena da Amazônia a pedido do próprio clube. E fechando o nosso giro, tem vôlei também. O Brasil venceu a China por 3-1 nas quartas de finais da Liga das Nações Masculinas. A China começou na frente, mas, bom, a partir do segundo set, gente, só deu Brasil, festa amarelinha. Bom, destaque pro Alan, que estava impossível em quadra e foi o maior pontuador com 26 pontos. Karine, começa hoje e segue até domingo a festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo. A programação promete ser diversificada, desde desfiles e shows musicais até exposições de gastronomia e economia criativa. Grande festa essa. Grande festa. E como muita gente vai pegar a estrada para participar desses dias de festa, a Polícia Rodoviária montou uma operação especial de fiscalização durante esses períodos. O repórter André Meirelles volta a conversar ao vivo com a gente. Ele tem mais detalhes a respeito dessas operações. Boa noite, André. Muito boa noite mais uma vez para você, Karine, Carlão, aos ouvintes que nos acompanham nesse momento. Exatamente, foi montado aí todo um esquema de operação da Polícia Rodoviária Federal, que quem vai falar pra gente como vai funcionar com detalhes é o Tenente Marcos Paz, da Polícia Rodoviária Federal aqui no Amazonas. Por conta da festa, há um aumento no fluxo das rodovias, e esse reforço na fiscalização tem por objetivo proteger vidas, atuando nos principais trechos de acidentalidade e combatendo as principais infrações de trânsito, como o excesso de velocidade e as ultrapassagens indevidas. Também alertamos aos condutores que forem utilizar a rodovia e participar do evento a importância de planejar sua viagem com antecedência, verificar os equipamentos obrigatórios do seu veículo, respeitar as sinalizações e normas de trânsito e, é claro, se beber, não dirigir. Lembre-se, no trânsito, responsabilidade sempre em primeiro lugar, para que todos possam aproveitar a festa com segurança e voltar para casa seguros. Se precisar da PRF, você pode ligar para 191. 18 horas.
Tá aí, como falou então o tenente Marcos Paz, né? Se precisar então da Polícia Rodoviária Federal para mais orientações, só ligar pro telefone 191 que funciona 24 horas por dia. Então é só cumprir aí, né, Karime, Carlão, todos aí, dirigir com segurança, ir pro local e se divertir na festa do Cupuaçu, que inicia, né, hoje, né, na verdade vai até o dia 3 de agosto com uma programação cultural, turística e econômica em diversos pontos de Presidente Figueiredo. Volto com vocês e até amanhã. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Até amanhã. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha os dados do novo boletim Infogripe da Fiocruz devem preocupar pais e responsáveis por crianças aqui no Amazonas, principalmente agora no início de um verão amazônico que promete ser bastante quente. Houve um aumento no Amazonas no número de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças pequenas. Os casos são acionados ao vírus sincial respiratório. É importante que todas as pessoas estejam em dia com a vacinação contra a Covid-19 e a influenza. Essa é a principal e única forma de prevenção contra os casos mais graves. A Fiocruz recomenda permanecer em isolamento ao apresentar sintomas de gripe ou resfriado. Mas caso não seja possível se isolar, é fundamental sair de casa usando uma boa máscara. O cuidado deve ser total. 18 horas. Para 7-1, Karime. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.